nós vamos identificar agora algumas informações relevantes. Tá? Vamos identificar aqui algumas informações importantes. Eu vou redesenhar esse gráfico do lado de cá. É o mesmo gráfico que vocês têm aí também no módulo, mas eu vou redesenhar ele aqui, aumentando um pouquinho aqui algumas áreas para ficar, né, sempre bastante visível, né? E vou fazer um outro gráfico aqui do lado dele. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui 2 gráficos. Bom, aqui nós temos o gráfico que mostra o equilíbrio da firma e aqui o comportamento do mercado. Certo? Aqui temos o preço, quantidade e quantidade. A ideia é a seguinte: o mercado apresenta uma curva de demanda, é a curva de demanda do mercado, é a soma de todas as demandas individuais, né, de todos os consumidores. E nós temos uma oferta de mercado. Essa oferta é a soma de todas as ofertas individuais, da oferta de todas as empresas. O equilíbrio entre a demanda e a oferta determina qual será o preço. Então, o preço de mercado é esse aqui, P1. O preço de mercado, portanto, determina aqui a curva de demanda do ponto de vista da firma. Então, isso daqui é igual a preço, que é igual a demanda, é igual a receita média e é igual também a receita marginal, tá certo? Então, as forças de mercado estão operando, determinam o preço e esse preço é o que vai valer para a firma. Essa firma, ela, por sua vez, vai encontrar aqui uma curva. Nós temos aqui uma curva de custo médio. Temos aqui uma curva de custo variável médio e uma curva de custo marginal. Qual é o equilíbrio da firma? Onde é o ponto de equilíbrio? Custo marginal tem que ser igual à receita marginal, tem que ser igual ao preço. Então, para a firma, o equilíbrio é esse daqui. Então, ela vai produzir a vida toda essa quantidade Q1. Vai produzir essa quantidade Q1. Pois bem, qual é a receita total dessa firma? A receita total vai ser preço vezes quantidade. A receita total vai ser preço vezes quantidade. Está aparecendo aqui na tela? Isso aqui tem que aparecer também. Preço vezes quantidade, né? Perdão. Está aparecendo aí na tela? Se não estiver aparecendo, pode... Isso. Então, a receita total, preço vezes quantidade. Para visualizar a receita total, olha aqui, ó, preço vezes quantidade. A receita total, pessoal, vai ser a área desse retângulo aqui. A receita total vai ser P1 vezes Q1. Né? Deixa eu passar para o lado de cá. A receita total vai ser a multiplicação desse valor aqui, P1, vezes Q1. É a área desse retângulo aqui. Então, se a empresa estiver produzindo 100 unidades a R$13, ela tem uma receita de 300. E o custo total? Como é que eu calculo o custo total? Custo total nada mais é do que custo médio vezes quantidade produzida. Eu posso calcular o custo total dessa maneira. Ora, se eu sei qual é o custo médio, se eu sei que para produzir um caderno, por exemplo, eu gasto em média R$2,
e eu estou produzindo 100 cadernos, então é só fazer essa operação aqui, essa multiplicação, né? O custo total é custo médio vezes quantidade. Vamos procurar o custo médio aqui. Como é que a gente vai achar o custo médio? Ora, o custo médio vai ser encontrado de que maneira? Se a empresa está produzindo essa quantidade, qual é o custo médio? Então nós vamos subir aqui, partindo da quantidade, ó, bateu aqui na curva de custo médio, daqui a gente vem para esse eixo. Então vamos descobrir aqui o custo médio 1. Observe que o custo total equivale à área desse retângulo menor. O custo total vai ser custo médio vezes a quantidade produzida e vendida. Enquanto que a receita total é preço, que é igual à receita média também, é igual à receita média, vezes a quantidade produzida e vendida. Então, aqui nós temos a receita total, o faturamento da empresa, e aqui, o retângulo menor, nós temos o custo total. Essa diferença aqui, esse pedacinho daqui, é um lucro extraordinário. Se nós fizermos lucro total é igual a custo total menos receita total, nós vamos ver aí que, nesse caso, o lucro total é maior do que zero. Então, a empresa tem lucros extraordinários. O que é isso? Ora, se a receita total fosse igual ao custo total, o lucro da empresa seria igual a zero. Tá? Vamos pensar. Se a receita total fosse igual a R$1.000 e o custo total fosse igual também a R$1.000, a receita total da firma seria zero, a firma não teria, ou melhor dizendo, o lucro total da firma seria zero, não teria lucro nenhum. Bom, a firma ela teria apenas lucros normais. Na composição dos custos de produção, entra lá o salário, que é o preço do fator trabalho, e entra também lucros de juros, que são a remuneração do fator capital. Então a firma só teria esses lucros normais. Nesse caso aqui, além dos lucros normais, a firma também tem lucros extraordinários, que é esse pedacinho daqui. Tem lucros extraordinários, certo? Bom, como nesse mercado de concorrência perfeita, esse pedacinho aqui, ó, não existem barreiras à entrada, o que vai acontecer? O fato desse mercado experimentar lucros extraordinários vai atrair novas empresas. Novas empresas vão participar desse mercado. Imagine o mercado de alface. De repente começou a ser altamente lucrativo. Então, muitas pessoas vieram, começaram a plantar alface, e o resultado disso é o quê, pessoal? É um deslocamento da curva de oferta para a direita. Vão surgir novos produtores daquele bem, então a oferta vai se expandir. Expandindo a oferta, o que vai acontecer com o preço de mercado? O preço de mercado vai cair. Ele vai passar agora a ser igual a P2. Bom, se o preço de mercado caiu para P2, olha o que vai acontecer com a nossa firma competitiva. O que vai acontecer? A curva de demanda que a firma enxerga não vai ser mais aquela anterior, porque o preço caiu, o preço do produto diminuiu. A curva de demanda que a firma vai enxergar agora vai ser, olha aqui, ó, vai ser menor. Vai ser essa curva daqui, P2. Então, a presença de lucros extraordinários só é possível no curto prazo, porque no longo prazo surgem novos ofertantes, novas empresas vão ofertar aquele produto,
o preço de mercado vai cair, e olha o que vai acontecer agora. No novo ponto de equilíbrio, olha aqui, ó, custo marginal se manteve o mesmo. O preço caiu. O novo ponto de equilíbrio, interseção do custo marginal com o preço. No novo ponto de equilíbrio, nós teremos aqui, a firma agora estará produzindo uma quantidade menor, Q2. A firma está produzindo uma quantidade menor. Por quê? Porque tem muitas outras firmas operando nesse mercado. Então, a concorrência obrigou ela a produzir menos e a vender a um preço menor. Qual é a receita total da firma agora? É P2 vezes Q2. É a área desse retângulo. E qual é o custo total da firma? O custo total da firma continua a ser custo médio vezes a quantidade. Então, custo médio vezes a quantidade, a gente sai daqui, ó, de Q2, bateu aqui na curva do custo médio, que já está no seu ponto de mínimo, então o custo médio está sendo, nesse caso aqui, igual ao preço. Nesse caso aqui, olha o que vai acontecer. O lucro total é custo total menos receita total. Custo total, nesse caso, é igual à receita total. Então, o lucro total é igual a zero. Mas esse lucro total sendo igual a zero, quer dizer apenas que não há lucros extraordinários. Só há os lucros normais embutidos no custo de produção. Só existem lucros normais. No longo prazo, é isso que vai acontecer. Bom, uma outra informação importante também é que a firma competitiva poderia operar tendo prejuízos? Né? Depende. Olha aqui, agora eu vou usar esse gráfico. Tá? Vou redesenhar esse gráfico aqui para mostrar esse problema dos prejuízos. Tá? Vamos imaginar a nossa firma competitiva. Deixa eu redesenhar isso aqui. Nossa firma competitiva que tem essa estrutura de custos. Temos aqui um custo médio, temos um custo variável médio, custo médio, custo variável médio. Temos aqui um custo marginal. E o preço, ele já está bem baixinho aqui, ó, a curva de demanda com esse nível de preço. A curva de demanda é igual à curva de receita média, que é igual à de receita marginal, que é igual ao próprio preço. No ponto de equilíbrio da firma, em concorrência perfeita, o preço tem que ser igual à receita marginal. Portanto, ponto de equilíbrio vai ser igual a esse daqui, essa quantidade produzida pela empresa. Nesse ponto, qual é o lucro da empresa? O lucro total é preço vezes a quantidade que está sendo produzida e vendida. Preço vezes quantidade. E o custo total da empresa? Ora, se a quantidade produzida é essa, Q1, para saber o custo total, nós vamos aqui até a curva de custo médio e vamos, encostou aqui, o custo médio está aqui. Nesse caso, o custo médio é maior do que o preço. Então, o custo total da firma é custo médio vezes quantidade. É esse retângulo aqui maior. Essa empresa daqui, portanto, ela está operando com prejuízo. Tá? Ela está operando com prejuízo, porque ela tem custos totais superiores ao preço. Ou melhor dizendo, ela tem custo médio, superior ao preço. Ela tem um custo total superior
a receita total. Porém, essa firma ela ainda tem condições de operar durante algum tempo, porque ela consegue pelo menos pagar os seus custos variáveis. Ela consegue pagar pelo menos seus custos, né, variáveis. Ela tem aí a possibilidade de manter o seu nível de produção. Então, o menor nível de produção possível para a firma é esse aqui. Se o preço for inferior a esse preço aqui, vamos chamar de P0, a firma não consegue pagar nem os seus custos fixos, ela não vai conseguir pagar. Portanto, pessoal, a curva de oferta da firma individual corresponde à curva de custo marginal a partir do ponto de custo variável, né, médio mínimo. Ou seja, a partir daqui, esse pedaço da curva de oferta, esse pedaço da curva de custo marginal aqui, vai representar a curva de oferta da firma em concorrência perfeita. Repetindo isso daqui, que foi muita informação, a curva de oferta da firma competitiva corresponde à sua curva de custo marginal, iniciando no ponto em que o custo variável médio é mínimo. Porque abaixo desse ponto, a firma não tem condições de sobreviver. Acima desse ponto, mesmo eventualmente tendo prejuízo, a firma consegue ainda cobrir parte dos seus custos, consegue manter as suas operações durante algum tempo, até ela se recuperar, até o preço de mercado melhorar, mas abaixo desse ponto, não. Então, a curva de oferta da firma individual corresponde à sua curva de custo marginal, iniciando no ponto em que ela intercepta aqui a curva de custo variável médio, né, sendo o custo variável médio mínimo, portanto. Pois bem, vamos ver então um exercício aqui com valores. Tá? Vamos ver aqui um exercício. Eu vou colocar aqui alguns valores no quadro, só para a gente ter uma referência. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Tá? Como é que podem ser cobradas questões sobre esse assunto? Como é que esse assunto pode aparecer em algumas questões de concurso? Então, vejamos. Vamos imaginar uma determinada firma em concorrência perfeita que encontra no mercado um produto a um preço de R$ 83. Tá? Vamos ver aqui o produto a um preço de R$ 83. Vamos supor que é uma firma competitiva. E o custo total dessa firma é igual a... Então, nós vamos botar uma função aqui que descreve os custos totais. 5 mais 3 vezes a quantidade produzida. 5 mais 3 vezes a quantidade produzida, mais 2 vezes a quantidade produzida ao quadrado. Então, essa é a equação de custo total. Tá? De custo total. Queremos saber, portanto, o seguinte. No equilíbrio da firma, quanto será a quantidade produzida? A empresa vai produzir quanto? O que mais que nós podemos saber aqui? Vamos calcular também qual é a receita total da firma. Qual será o seu custo total?
qual será o seu lucro total? Né? Deixa eu ver mais que a gente pode encontrar também. Qual será o seu custo médio e o seu custo marginal? Então vamos ver como é que a gente consegue essas informações. A solução é a seguinte: uma firma em equilíbrio, basicamente a condição de equilíbrio é essa. O custo marginal tem que ser igual à receita marginal. Como é uma firma competitiva, na qual ela é tomadora de preço, ela não faz o preço, então a receita marginal ela é igual ao preço. Então, custo marginal tem que ser igual ao preço. Custo marginal, pessoal, equivale a quê? Ao acréscimo no custo total quando acontece o acréscimo na quantidade. Então, nós podemos encontrar o custo marginal de que maneira? Derivando aquela função custo total em relação à quantidade. Olha aí, mais uma aplicação das nossas regrinhas de derivação. Então, o custo marginal vai ser encontrado dessa maneira. Nós vamos derivar essa função aqui, considerando, né, Q como a variável, né, independente. Então, derivando aqui, a derivada de uma constante, né, sim, que é uma constante, então vai ser 0. 3Q, mantém aqui o coeficiente, mais, olha aqui, né, 2, a gente vai manter o coeficiente 2, vezes, né, o expoente vira coeficiente, vezes Q. Então, custo marginal vai ser igual a 3 mais 4Q. Com isso daqui, nós praticamente encontramos a curva de oferta, né, da empresa. A partir daquele ponto em que o custo variável médio é mínimo. Bom, então, retornando aqui para a condição de equilíbrio, basta a gente fazer 3 mais 4Q é igual a 83, que é o preço, né? Ele não se altera. Portanto, 4Q é igual a 80, Q é igual a 80 sobre 4, é igual a 20. Então, para esse nível de quantidade produzida,